Os mistérios mais assustadores da história. Prepare-se para ficar arrepiado. Você é daqueles que se amarram em um bom mistério, daqueles que te fazem questionar tudo? Então prepare-se para uma viagem pelos cantos mais sinistros e inexplicáveis da história da gente. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em casos que intrigam e assombram há séculos. Gente que sumiu sem deixar rastro. Eventos bizarros e fenômenos que desafiam qualquer lógica. A cada passo, vamos desvendar eventos que, mesmo depois de décadas, ou até séculos, continuam sem explicação. Preparem-se, porque a aventura vai ser de arrepiar. Pega a pipoca, apaga a luz e vem com a gente desvendar os mistérios mais assustadores da história. Nossa expedição começa na costa leste dos Estados Unidos em 1587. Imagine só, um grupo de ingleses, cheios de esperança por uma vida nova, desembarcando em uma ilha chamada Roanoke. 3 anos se passam e um navio de suprimentos finalmente retorna a Roanoke. Mas o que eles encontram? Um silêncio de dar medo, uma colônia completamente abandonada. As casas estavam intactas, objetos pessoais largados como se a vida tivesse simplesmente parado. A única pista? Uma palavra gravada em um poste: Croatoan. O que aconteceu com os colonos de Roanoke? Teriam eles se mudado para uma ilha próxima habitada por uma tribo indígena com esse nome? Ou será que alguma força sinistra e desconhecida foi responsável pelo seu fim? Até hoje, o destino dos colonos de Roanoke permanece um mistério. Nossa próxima parada nos leva para as montanhas congeladas dos Montes Urais, na Rússia. Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 alpinistas experientes, jovens e cheios de vida, acampavam nas encostas da montanha conhecida como Montanha da Morte pelos povos locais. Semanas depois, sem nenhum contato, uma equipe de resgate se deparou com uma cena completamente ilógica. A barraca do grupo foi encontrada rasgada de dentro para fora, como se algo ou alguém tivesse escapado em desespero. As pegadas na neve indicavam que os alpinistas correram descalços, alguns só de roupa de baixo, em direção à floresta congelada. Os corpos, encontrados em diferentes pontos ao redor do acampamento, apresentavam ferimentos inexplicáveis. Alguns tinham fraturas expostas, enquanto outros apresentavam queimaduras e um tom alaranjado na pele. Um dos alpinistas teve a língua arrancada e o rosto de outro estava congelado em uma expressão de puro terror. As autoridades soviéticas da época não conseguiram explicar as mortes, alimentando teorias da conspiração que perduram até hoje. O mistério do Passo Dyatlov continua a intrigar e amedrontar. Mergulhando nas águas azuis e profundas do Oceano Atlântico Norte, encontramos uma área cercada de mistério e lendas. O Triângulo das Bermudas. Essa região entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico e a Flórida é palco de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões que desafiam qualquer explicação lógica. A história do Triângulo das Bermudas é recheada de relatos sinistros. Navios mercantes desaparecendo sem deixar rastros, mensagens de rádio confusas e interrompidas, e bússolas girando sem controle. Um dos casos mais famosos é o do voo 19, em 1945. 5 aviões de treinamento da Marinha Americana desapareceram sem deixar rastros durante um voo de rotina pela área. Apesar das buscas, nenhum sinal dos aviões ou da tripulação jamais foi encontrado. Apesar das explicações científicas que tentam desmistificar o Triângulo das Bermudas, a região continua a despertar fascínio e medo. Capítulo 4. O Homem de Piltdown, a farsa científica que enganou o mundo. Em 1912, um fóssil descoberto em Piltdown, na Inglaterra, causou um rebuliço na comunidade científica. O Homem de Piltdown, como ficou conhecido,
parecia ser o elo perdido entre os humanos e nossos ancestrais primatas. O fóssil, um crânio parcial com uma mandíbula que lembrava a de um macaco, foi recebido com festa pela comunidade científica. Ele se encaixava perfeitamente na narrativa da época sobre a evolução humana. Por mais de 40 anos, o homem de Piltdown foi celebrado como uma das maiores descobertas da história da paleontologia. Em 1953, novos testes revelaram a chocante verdade. O homem de Piltdown era uma farsa. O crânio pertencia a um humano moderno, enquanto a mandíbula era de um orangotango. A revelação da farsa do homem de Piltdown abalou a comunidade científica e gerou uma série de perguntas perturbadoras. O homem de Piltdown serve como um lembrete de que a busca pelo conhecimento e a verdade pode ser distorcida por interesses pessoais. Capítulo 5. O voo MH370, desaparecido sem deixar rastros. Em um mundo cada vez mais conectado, o desaparecimento do voo MH370 em 2014 chocou o mundo. O Boeing 777, com 239 pessoas a bordo, decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, em direção a Pequim, na China. Mas, depois de apenas 40 minutos de voo, o avião simplesmente sumiu dos radares. A busca pelo voo MH370 se tornou uma das maiores e mais caras da história da aviação. Apenas alguns destroços, encontrados em ilhas remotas, confirmaram a queda do avião, mas a localização exata da fuselagem e as causas do acidente permanecem um mistério. A falta de respostas concretas alimentou uma série de teorias. O desaparecimento do voo MH370 é um lembrete assustador de que, apesar de todos os avanços tecnológicos, ainda somos vulneráveis às forças da natureza. Capítulo 6. Os 9 esqueletos de Rupkund, um mistério congelado no tempo. Nossa jornada nos leva agora para as alturas geladas do Himalaia indiano, a um lago remoto a mais de 5.000 metros de altitude, Rupkund, também conhecido como Lago dos Esqueletos. Em 1942, um guarda florestal fez uma descoberta macabra. Dezenas de esqueletos humanos emergiam do gelo derretido nas margens do lago. Os esqueletos, preservados pelo frio e ar seco da região, datam do século IX e pertencem a um grupo diverso de pessoas, homens, mulheres e crianças. A causa da morte desse grupo permanece um mistério, mas a posição dos corpos e os objetos encontrados junto aos ossos sugerem que eles não estavam preparados para o que aconteceu. Uma das teorias mais aceitas é que o grupo tenha sido vítima de uma tempestade de granizo repentina e extremamente violenta. Essa teoria é apoiada por evidências de traumas cranianos encontrados em alguns dos crânios, mas não explica a presença de todos os indivíduos no local ao mesmo tempo. Rupkund é um lembrete de que o passado guarda segredos que podem permanecer ocultos por séculos, congelados no tempo. E assim termina nossa jornada pelos mistérios mais assustadores da história. Exploramos lugares remotos, desvendamos enigmas e nos deparamos com o inexplicável. Mas, acima de tudo, fomos lembrados de que o mundo é um lugar cheio de maravilhas e mistérios que desafiam nossa compreensão. Cada caso que investigamos mostra que ainda há muito a ser descoberto e compreendido. Se você, assim como nós, é fascinado pelo inexplicável, junte-se a nós nos comentários e compartilhe suas teorias e impressões sobre esses casos. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!